Agora, vocês viram que houve toda uma preparação do corpo de prova ali, tá certo? E agora a gente vai ver o desfecho aí do ensaio de tração, tá bom? Atenção na tela aí, por favor. Uma travinha ali para ele não abrir. Depois que agora o André vai tirar ali a travinha e o que vai acontecer? O extensômetro ele vai medir quanto o corpo de prova vai estar se deformando e vai criar lá o nosso gráfico, deformação do corpo de prova, variação de comprimento do corpo de prova quanto a carga versus a carga que ele está fazendo aqui, a força que ele está resistindo ao movimento da ponte. O André está zerando tudo lá. O ensaio comandado lá direto no programa, né, no software, e aí vamos começar lá. Ali naquele gráficozinho cinza, a gente vai vendo quanto que o corpo de prova vai estar. O ensaio já começou, tá vendo? E aqui onde vocês têm uma linhazinha branca surgindo lá no eixo lá, ó, na verdade já o corpo de prova se deformando. Ele está se deformando inicialmente, ele vai se deformando dentro do regime elástico, por isso a gente está vendo uma reta subindo ali, bem paralela, né? Bem próxima ali, não exatamente paralela, mas bem próxima ali ao eixo do Y, que é o eixo da força. Ó, daqui a pouco ela começa a se desviar ali do eixo, e a gente começa a ter começa a nossa deformação plástica, tá vendo? O corpo de prova durante esse processo. Bom, gente, então agora o que ele falou da deformação plástica, né, ali, que é o seguinte, vocês estão vendo ali, no caso ali, o corpo ele ficou preso, colocou aquele dispositivo ali, que é um extensômetro, e aí, o que acontece? À medida que a parte de baixo vai puxando para baixo, vai esticando ele, então tem uma área ali, que mostrou no gráfico ali, que é de deformação elástica. Então, o metal ali, o aço ali, ele estica, só que ele volta. É bem no comecinho. Estica e depois ele volta. Tá bom? Aí, quando entra essa deformação plástica que ele falou aí, ele já estica e não volta mais. Ele estica e permanece. Vai esticando, vai esticando. Que é o que ele tá falando agora ali. Então, gente, veja só. Isso são informações que você vai tendo, né, no gráfico ali, vai sendo registrado ali, e você consegue ver isso daí. Quando eu aprendi a fazer esse tipo de ensaio, né, era tudo no analógico, né, então a máquina, como não tinha programa de computador para isso, né, tô falando em 86, mais ou menos, 87 ali, então à medida que ia esticando, né, o corpo de prova ali, o aço ia esticando ali, você tinha ali uma agulha que ia registrando no papel, que nem aqueles negócios de termômetro, sabe, que passa nos filmes, né? Aqueles sismógrafos, né? Então, onde que ia fazendo uma agulhinha ia marcando, fazendo um risco numa folha de papel. Agora é tudo digital, né? Tudo via computador, muito mais fácil. E aí, gente, que você começa a tirar essas informações que compõem esse gráfico. Tá bom? De deformação plástica, ele se deforma de uma maneira uniforme, ou seja, todo o comprimento dele aumenta de uma maneira uniforme, o comprimento útil, e toda a seção de todo o comprimento útil diminui de uma forma uniforme também. Lá na frente, quando ele estiver próximo à ruptura, esse comprimento, essa deformação uniforme vai dar lugar a uma deformação localizada. Ele vai entrar em extinção e vai levar o corpo de prova à ruptura. Então, continua lá, subindo. Repara que a gente teve, vamos dar uma olhada lá no gráfico, a gente teve um escoamento que a gente chama de escoamento nítido, tá vendo? A gente teve um escoamento nítido, ou seja, a passagem da região elástica para a região plástica, ela aconteceu de uma forma nítida. Então, tá vendo ali, gente, ó, onde que tá aquele risquinho ali meio que na horizontal? Aquilo ali é deformação elástica, né? É a passagem da deformação elástica para a deformação plástica. O risco que ele vai subindo ali, tá vendo, do 0 até o 300 ali, do 0 até 300, essa aí é a região elástica. Então, ou seja, aí toda e qualquer deformação, ele volta ao normal. Ele volta ao estado original. Quando ele entra naquele tracinho que já está mais na horizontal ali, esse que o Guilherme está mostrando aí, já é a passagem da deformação elástica para plástica. E agora, essa deformação é só deformação plástica, aí já não volta mais. Ele
esticou e vocês vão ver depois o resultado ali. Né? Poderia ser de uma forma que a gente teria que tirar o escoamento a 0,2%. Nesse caso, a gente vai tirar o escoamento aqui do valor, do menor valor ali que a gente, onde passou da região elástica para a região plástica. Então, lá, o corpo de prova está se deformando plasticamente, tá vendo? Está se deformando plasticamente, ainda não tendo uma deformação uniforme. Nesse ensaio, a gente não vai levar o corpo de prova a ter a ruptura. Por quê? Não vai levar a ter a ruptura com a presença do extensômetro, porque senão a gente corre o risco de quebrar o extensômetro. Porque na hora que o corpo de prova romper aqui, acaba caindo o extensômetro fora. E aí a gente corre o risco de quebrar. Então, o sistema está programado para quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, a máquina vai desligar, vai dar uma pausa para a gente poder retirar o extensômetro e depois continuar e quebrar o corpo de prova. Mas quando ele tiver com esse 5% de queda, a gente já vai conseguir ver alguma coisa da localização, da deformação. Tá? Então vamos continuar lá olhando, o ensaio está crescendo, ainda está subindo, então repara que durante essa região, durante a deformação plástica, à medida que o corpo de prova vai sendo deformado aqui, ele vai oferecendo mais resistência à deformação. Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo, na verdade, o que a gente já comentou lá, que é o engolamento. Oi, gente. Estão prestando atenção? Assim, ó, eu escolhi esse vídeo para vocês porque eu queria que vocês dessem essa olhada aqui. Reparem bem que está bem dentro de um laboratório de teste. Aí é feito medições, seja um laboratório de metrologia e também ensaios, né? Onde tem essas máquinas aí, tá bom? Então, prestem bastante atenção que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando na aula de hoje, tá bom? Dentro da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais ele se deforma, mais ele oferece resistência. A resistência já está ficando, o enquadramento já não está mais tão forte, né? Foi mais forte no início, agora já está menor, e daqui a pouco ele ainda está se deformando de uma maneira uniforme. Quando começar a cair a carga ali no gráfico, ele vai começar a se deformar de uma maneira localizada. E aí a gente vai depois parar o ensaio e vai tentar ver onde está essa localização da deformação. A carga começou a cair já um pouquinho, tá vendo? Isso significa que o corpo de prova está começando a localizar a deformação. Né? Equipamento parado para retirada do extensômetro. Tá vendo? Então o André, a carga já caiu, o André vai tirar o extensômetro e a gente vai ver que, olha aqui, já dá para ver aqui que o corpo de prova localizou a deformação nessa região aqui, ó, tá vendo? Onde está meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Ele já começou a localizar a deformação. Aí, gente, tá vendo? Ó? Então, onde que ele tá mostrando aí, percebe que ele vai afinando aí. Então, aí já é uma deformação, ou seja, ele está alongando aí. Então, aí, lembra que nós falamos que o alongamento é a ductilidade e tal? Então, é aí que você começa a medir o alongamento dele. Começa a esticar, tá bom? E percebe agora, de agora para frente, como vai ficar. Então, eles tiraram aquele aparelhinho, né, que é o extensômetro. Então, agora, quando chega a 5% ali, o extensômetro já manda o sinal para a máquina para ela parar. Aí a máquina parou. Ele retirou e agora vai continuar esticando, vai continuar alongando. Percebe aí, gente? Ele está carregado ainda e já começou a localizar a deformação. Ou seja, até esse momento aqui, um momentinho atrás, ele estava deformando tudo isso daqui de uma forma uniforme, reduzindo a seção de uma maneira uniforme. Agora ele já está localizando a deformação. E quando ele localiza a deformação, significa que a nossa carga vai cair ali até o corpo de prova e para a ruptura. Você vai comandar aqui agora. Então, vai lá, filma lá. Ele vai romper, o corpo de prova agora vai romper, ele vai mostrar ali a localização da deformação, né? A deformação está se localizando cada vez mais localizada, tá vendo? Agora é como se a gente tivesse um micro corpo de prova naquela região, que vai se deformando e a deformação na outra região para, na verdade. Tá? A deformação na outra região para. Olha lá, está bem localizado, gostando bem como está sendo localizada a deformação. E, olha lá, rompeu o corpo de prova.
Terminou, o André ampliou o ensaio, né? Só naquela região do escoamento. Aí aqui a gente está vendo que o gráfico, que o software já calculou para a gente aqui qual é o escoamento. Então a gente tem aqui ó, a força de escoamento 3.690 kg, a tensão de escoamento 286 megapascal. Vai pegar aqui a força máxima, o maior valor da força, achou aqui em torno de 5.600, 5.669 kg-força, dividiu pela área e achou 439 megapascal de limite de resistência. Está faltando a gente calcular o que aqui? O alongamento e a restrição do corpo de prova. O André vai fazer isso aqui agora, vai mostrar para a gente como é que é feito isso aí. Vai lá. Lembra que a gente marcou o corpo de prova com aquelas... Nós fizemos aquelas marquinhas no corpo de prova lá, em cima daquela tinta que o André colocou. Então nós tínhamos 10 marquinhas, davam 50 milímetros. Ele vai usar essa base, esse comprimento base de 50 milímetros, e vai juntar ali o corpo de prova e vai medir novamente. Essa é a forma que a norma diz que a gente tem que calcular lá o alongamento, ou seja, da utilidade do corpo de prova. Então o André chegou lá, está usando. A gente pode depois dar uma olhadinha na fratura para mostrar, mas o André vai juntar os dois pedacinhos da fratura lá, tá vendo? E agora ele vai medir, ele vai pegar as 10 marcaçõezinhas dele e vai medir. O corpo de prova rompeu bem no meio, para ajudar a gente aqui na aula, Então, ele vai medir. Bom, gente, aí para vocês verem como é que é, né? Ele, depois que rompeu, né? Agora vocês estão entendendo por que tem que pintar de azul e fazer aquelas marquinhas lá, tá vendo? De 5 em 5 milímetros. Então agora ele vai medir esse alongamento aí. Lembra que antes ele mediu o comprimento, tá certo? E mediu o diâmetro do eixo ali. Agora vai fazer a mesma coisa, vai medir novamente e vai fazer o comparativo. E aí, é lógico, como o software do computador já faz os cálculos, já antigamente fazia isso tudo no lápis, tá? A gente tinha que fazer tudo a continha no papel. Hoje em dia não, hoje em dia você faz a conta no software, mede, lança lá no computador e aí o próprio software do computador já faz os cálculos para você. E aí vai saber quando foi o escoamento, quando foi, enfim, todos os limites que teve ali, tá bom? E olha só como que é interessante, né? Então, num corpo de prova desse aí, você vai tirando as informações que são necessárias, tá bom? Ainda estamos, o ensaio, né, de tração, no caso, não terminou, tá bom? As 10 e vai ver que os 50 se transformaram lá em 67,85. Aí ele vai imputar lá no nosso sisteminha 67,85. E ele vai medir também a restrição, ou seja, o diâmetro daquela região ali. O diâmetro daquela região onde o corpo de prova localizou a deformação. Tá? Então ele vai medir ali o diâmetro final ali, ó. Está medindo ali o diâmetro final, encontrou 7,34. Vamos lembrar que o nosso diâmetro inicial era 12 alguma coisa, né? Próximo de 12,5. Aí ele está botando lá 7,34. E ele já vai calcular automaticamente, ó, 36% de dutilidade, de alongamento, né? E 67% de restrição. Tanto o alongamento como a restrição são medidas de dutilidade, né? Então tá, gente, tá vendo ó, quanto que deu lá? Alongamento, 36%, tá bom? Só para vocês terem uma noção. A restrição é 67%, né? E o escoamento, né, que dado, queria que vocês prestassem atenção nesse escoamento aí, que vem muito em como é que chama? No certificado de qualidade de um material, vem sempre o limite de escoamento, que é muito importante. Veja só, nós temos escoamento, temos a resistência e temos o alongamento. Então, veja só, para nós, se o Guilherme conseguir puxar aqui a minha tela aqui, só para vocês verem aqui,
Ó, nós temos então aqui... Ah, tá legal. Então, veja só. O alongamento que ele teve no gráfico lá foi de 36%. Então, que é essa linha aqui, ó. Então, é que a seta tá aqui em cima. 25, 35, tá vendo? Ó? Então, 36% de alongamento do aço, mais ou menos aqui, vai. Vamos dizer aqui assim. Seria cruzando mais ou menos aqui. Deixa eu marcar aqui. Pá. Então, vai. 36 aqui. Ó, cruza exatamente aqui. Na nossa linha aqui. E qual que é a resistência que teve lá? Qual que foi a resistência que teve lá? Então, ó, o limite de resistência aqui, ó, tá em kgf por milímetro quadrado, né? Então tinha que transformar de megapascal, que a gente tava lá, de uma unidade para outra, que agora não consigo fazer para vocês aqui. Tá bom? Então a gente ia ter um limite de dureza, perdão, limite de resistência, que ia coincidir mais ou menos aqui nessa linha aqui, ó. Pum. E a dureza a gente mede no durômetro, né? Que não é o caso ali. Então você ia ter uma dureza aqui. Então percebe, gente? Ó, esse daqui. Pá. Então percebam que naquele ensaio que nós acabamos de ver agora aí, o ensaio de tração, já nos dá mais da metade dessas informações que nós temos aqui. Obviamente a gente vai ter o aumento, vamos conseguir medir nossa fragilidade também, mas mediante o nosso alongamento e o nosso limite de resistência, que nós vimos aqui, que é medido nesse ensaio que nós acabamos de ver agora. Tá bom? Então vamos agora para o final desse vídeo aí do ensaio, só para vocês terem noção como... Essa que é de escoamento, e a força máxima é a força que ele se rompeu. Força de escoamento é como ele começa a ter aquele alongamento, que a gente chama de escoar, né? E a força máxima é a força com que ele se rompe mesmo. Tá bom? Então é a força máxima que deu para fazer o rompimento. E de cima lá a força de escoamento. Quando ele começou a ter aquela como é que chama? O material já não voltar mais. Já esticar e já ir pro exatamente. No final desse pontinho, subindo um pouco mais para cima lá. Dá 500, dava escoamento, deu 200 e pouco, né? 286, ali mesmo. Então, quando você começa a ver aí que termina a deformação, quando termina a deformação elástica e começa a deformação plástica aqui. Estão vendo aí o Wesley, onde o Guilherme está apontando aqui agora? Então, aqui onde começa a escoar, ou seja, já vai para a deformação plástica, ele já não consegue voltar mais. Beleza? E o escoamento, a força máxima lá é os 500 e tralala, onde que arrebenta, onde que é o rompimento mesmo. Tá bom? Legal vocês se interessarem por isso, tá? Então, essa é uma outra margem que o técnico em geral, né, consegue trabalhar, né? Então, vamos supor, você pode não estar trabalhando só no chão de fábrica, você pode ir trabalhar com esse tipo de ensaio também. Vocês viram, aquele rapaz que estava sentado ali, ele é um técnico. Ele pode ser um técnico em mecatrônica, mecânica, tá certo? Plástico também, até um técnico em plástico pode ter isso aí, porque mesmo nos plásticos faz alguns ensaios semelhantes a esse, tá bom? Com equipamentos semelhantes também. Beleza, gente? Então, dá pra finalizar aí, Guilherme, para nós aí? Vamos finalizar então o nosso... O alongamento com restrição são medidas de utilidade, né? Um em cima da variação do comprimento do corpo de prova, o outro em cima da redução de área que a gente tem aqui, tá? A gente pode dar uma olhadinha na fratura do corpo de prova também, ó. Uma fratura bem típica do tipo Tassicone, lá. Bem dúctil, né? Material aí com 36%. Aí, tá vendo, gente? Então ele tá falando aí, você viu que ele falou do baixo teor de carbono, né? Então, baixo teor, aço é mais... Ele não é tão duro, é mais mole, correto? Lembra que nós falamos? E aí ele faz outras análises ali, né? Tal. Então, um aço aí deve ser 1020, sei lá, 1030 no máximo. Aonde que a gente tem esse tipo de ruptura e você consegue analisar essas informações. Ele vai soltar algumas coisas para ser escrito aí. Pode soltar, Guilherme? Bem dútil, né? Material aí com 36% de... Olha lá, ó, limite de escoamento, limite de resistência. O limite de escoamento e o limite de resistência,
tá certo? Que são essas linhas que a gente está vendo aqui, no nosso gráfico, tá vendo? Aqui é o limite de resistência, o alongamento, aqui não está mostrando o escoamento, né? Mas no outro mostra lá. Então, essas informações, elas vêm num certificado de qualidade quando você compra qualquer tipo de aço. Quando você compra o aço da usina, ou seja, que vem lá dos alto-forno e tudo mais, que chega até você, ou em lâmina, ou em, como é que chama? Em chapa de aço, ou em bobina, ou qualquer tipo de aço que você compre. Em barra, em chapa, em bobina, vai vir um certificado de qualidade, e nesse certificado de qualidade vai estar mencionando esses ensaios aí. Limite de escoamento, limite de resistência, alongamento e por aí vai. Então isso é importante para você saber para que vai ser aplicado esse aço. Continuando. De deformação, tá vendo? Aí, alongamento dele, né? E 36%, 60% de redução diária, ou seja, ele afinou ali 67%, ou seja, ele ficou mais, ele afinou mais da metade do diâmetro original que ele estava. Então isso são dados importantes para poder fazer esses cálculos aí e saber para que você vai aplicar esse material, tá bom? Continuando. Bom, gente, eu quis mostrar para vocês esse ensaio só para vocês terem noção de como que a gente tira essas informações. Agora, vocês imaginem fazer isso com diversos tipos de aço, tá? Então é aí que a coisa vai mudando. Lembra que eu falei no início da aula que para cada necessidade você vai sempre ter um tipo de aço específico? Então são essas ligas que são acrescentadas aí. Então, gente, aqui falando aqui da questão do teor de carbono, enfim, né? Quanto mais duro, mais carbono, mais duro, enfim, essas coisas assim. Agora a gente está falando, então, assim, já das propriedades. Então, aumentou o percentual de carbono, você vai ter esse tipo de coisa, é sempre fazendo esse tipo de ensaio, tá bom? Ou alguns outros ensaios. Tem ensaio de tração, ensaio de compressão, tá certo? Onde você consegue avaliar essas e outras propriedades. Bom, as propriedades dos materiais. Então a gente tem propriedades mecânicas, tá certo? Que são essas aqui. Perdão, desculpa, gente. Então a gente tem ductilidade, a gente tem elasticidade, a gente tem maleabilidade, tenacidade, rigidez, dureza. Ductilidade nós vimos agora, é a capacidade de ser transformado em frios. Elasticidade é a capacidade do aço tem. Nós vimos bem no início do gráfico lá, quando começou. Ele estica, mas volta. Então ele é capaz de ser elástico. Depois você tem a maleabilidade, que é a capacidade de ser transformado em chapas, tá certo? Tenacidade, capacidade de suportar choque. Rigidez é o quanto o aço ele é firme, ele é rígido. E a dureza é medir a dureza dele mesmo, saber qual que é o tipo de dureza. Dureza Brinell, Hardware e Rockwell. Com relação à dureza, nas próximas aulas eu vou estar puxar um videozinho assim, específico só para a gente falar de dureza, para vocês entenderem um pouco mais. Aliás, essas propriedades aqui, as propriedades mecânicas, a gente vai depois ver um a um aqui, tá certo? Volto a falar para vocês, isso tem que ser decorado, tá? Então aquilo que o Rafa falou aquela hora, né? O Rafa, não tem jeito, cara. Você tem que tentar entender, tem que ir devagarinho, tá? Tudo mais. Sugiro a vocês depois vejam os slides novamente, tal, para poder entender direito. Porque isso daqui, assim, tem que decorar. É conceito. Tem que aprender, tá bom? Então a gente tem essas propriedades mecânicas. Depois tem as propriedades tecnológicas. Propriedade tecnológica, né? As propriedades tecnológicas, elas são o quê? As propriedades que dá uma condição assim de você processar, trabalhar com metal, né? Então a fusibilidade, ou seja, o ponto de fusão dele, quando ele começa a derreter, soldabilidade, capacidade que ele tem de soldar, de fundir com outro material, tá certo? O que é fundir? O que é soldar? É você derreter dois materiais e formar um só. Quem quer falar alguma coisa? Tossiram aí só? Então tá. Usinabilidade. A capacidade de você usinar ele. Você colocar numa
máquina, ferramenta qualquer, torno, furadeira, fresadora, retífica, e dá formatos para ele removendo materiais. E a temperabilidade, a capacidade de você conseguir fazer tratamento térmico com ele. Aumentar a dureza mediante aquecimento e posterior resfriamento. Tá bom? Então, essas aqui são as propriedades. Olha, eu tô circulando de amarelo aqui. Propriedades tecnológicas. São essas 4 aqui. Propriedade mecânica. Vamos de vermelho. Propriedade mecânica. São essas 6 aqui. Tá bom? Essas propriedades são para utilização de quê? Dos aços. Tá bom, gente? Então, veja só. Lembre sempre disso. Nós vamos ter para os aços propriedades mecânicas e depois propriedades tecnológicas. Bom, gente, agora vocês viram que esse vídeo do ensaio aí, eles tiveram que seguir algumas regrinhas para fazer. Então pegaram um corpo de prova, ele tinha um comprimento, ele tinha as medidas certinhas, teve que colocar naquele dispositivo, pegar uma lâmina e fazer as marquinhas de 5 em 5 milímetros. Antes de colocar na máquina, mediram ele todinho. Colocou na máquina, esticou até romper. Quando ele rompeu, que ele estourou, que ele quebrou, aí cataram, mediram de novo, lançaram tudo no computador para fazer as continhas. Isso são as regras que são baseadas em normas, tá bom? Então, aquela norma que nós vimos lá, a ASTM, ela é uma norma para ensaio, tá certo? Então, para ensaio metalográfico, é aquela lá. Nós temos as normas de classificação dos aços também, tá bom? Então, nós vamos entrar agora numa outra situação, na qual a gente vai aprender agora classificar os aços. Lembra que a gente tinha aço eutetoides, hipertetoide e hipotetoide, ou seja, abaixo, e hipertetoide, acima? Então agora a gente vai entender como que funciona. Nesse quesito agora que nós vamos estar passando para vocês, a gente quer que vocês aprendam a noção de como que se classifica os aços, tá bom? Se eu fosse assim um pouco mais rígido, né? Um pouco mais alemão, um pouco mais enérgico, eu ia obrigar vocês a decorar tudo isso daí. Mas a gente não vai fazer isso agora, tá bom? Eu prefiro que vocês entendam o funcionamento, beleza? Então vocês vão entender como que funciona a classificação dos aços, tá bom? Então, cadê aqui? A gente aprendendo o sistema de classificação dos aços, a gente vai saber como que se classifica. A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês é o seguinte: verdão. A classificação é conforme normas. Ou seja, isso daí foi estudado, reestudado, foi pesquisado, mas então está normalizado. Está em normas, está por escrito. Tá bom? Então, em qualquer lugar do mundo onde você for falar de aço, vai ser dessa forma aqui. Ele é regido por diversas normas. E essas normas falam a mesma coisa. Então você tem a ABNT. Como é que é? ABNT, Associação Brasileira. Isso mesmo. ABNT. A primeira aqui. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Desculpa, gente. Desculpa, perdão. Então, a ABNT é a versão brasileira do resumo de todas essas outras normas aqui, tá bom? Então, aqui no Brasil nós temos a ABNT. Então, aquele sistema que eles usaram ali para fazer lá, eles foram na norma ABNT e fizeram. De fazer as marquinhas,
de medir diâmetro, de medir comprimento e tudo mais, tal, tudo isso foi a BNT que rege. Da mesma forma, aquilo lá é feito pela AISI, que aqui está tá traduzido, tá bom? Mas a AISI é uma norma americana, é uma sigla americana, é American Institute Standard Iron, né? Iron quer dizer ferro, tá bom? Daí tem aquela palavra Iron Man, né? Homem de ferro, tá bom? Então, a AISI é um instituto americano que cuida disso. Tem o SAI, também, que é americano também, que também deu as suas palpites, as suas formas, sua visão de como que faz esse tipo de classificação dos aços. E tem a DIN. A DIN, ela é alemã. Então esse D aqui é de Deutsche Institute Normalization, uma coisa assim, tá bom? Então, gente, veja só, nós temos 4 sociedades, tem mais até, tá bom? Mas nós pegamos as principais associações de normalização mundiais. As principais para a classificação de aços são essas aqui. Aço, ferro em geral, de metais, né? São essas daqui. Tudo que você precisa saber com relação a materiais, você pega aqui. Tá bom? Essa aqui dos engenheiros automotivos, por que vocês acham que uma associação automotiva fala de classificação de aço? Alguém pode me responder, por favor? É assim, ó. Você tem... No motor, você vai ter tipos de aço. Na lataria, outros tipos de aço. Interno, outros tipos de aço. Por exemplo, no motor você tem que ter aços que suportem altas temperaturas. Tem que ser resistente ao calor. Tá certo? Diretamente dentro do motor. Por exemplo, um aço que vai ali numa biela, ali que corre dentro da camisa do motor, ele sofre atrito físico, aquece, tem que ter lubrificação, tem que ter um monte de coisa. Tá certo? Já um aço que é feito para segurar um cinto de segurança é um outro tipo de aço. Tá certo? Tem que ter outros tipos de resistência. Os aços que compõem a lataria tem um certo tipo de alguns elementos ali. Tá certo? Então você tem que conjugar o que é barato, um aço comum, que é um aço mais barato, com um aço mais específico, que tem que ter uma certa dureza, porque é um aço de segurança. Vai segurar, vai ter ali uma peça de segurança. Entenderam? Então veja só. Por isso que entrou a sociedade automotiva, né, que é o SAI. Tá bom? Então, gente, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Não foi inventado de uma hora para outra. Daquilo que o Rafa falou ali, pô, professor, tá meio embaçado o negócio aqui, tá meio confuso. Sim, mas veja só, várias associações, ou seja, muitos engenheiros que fizeram ensaios, como nós vimos, semelhantes a esse que nós vimos aqui, e alguns outros mais específicos, alguns ensaios químicos, né, alguns ensaios de metalografia mesmo, ou de próprios elementos químicos, para estudar o comportamento desses elementos, né, aonde que originou aquele gráfico, aquele diagrama, né, de ferro e carbono, no qual a gente vê aqui os elementos e as propriedades dos aços. Veja só, não foi um negócio que foi inventado de uma hora para outra. Isso já está rolando há muito tempo mesmo, tá bom? As máquinas a vapor surgiram em 1800 e tralalá. Nós estamos falando de quase 3 séculos atrás. Já tínhamos caravelas aí na época do descobrimento do Brasil. Não era só madeira, tinha metal ali também. Então tinha gente que já estudava aquilo ali. Lembra que eu falei para vocês que o aço surgiu no Egito há 3.000 anos? Lá? Já falava de aço já? Então, desde aquela época, desde muito tempo, se estudam essas propriedades. Tá bom? Então, assim, não é conhecimento que você... Pô, eu entrei no computador e... Tudo que nós temos nos dias de hoje, a evolução que eu quero falar para vocês, né, que foi da utilização dos metais, é em cima disso. Pessoas que foram testando, um dia e aparecia um tipo de metal, um tipo de material, e aí foi surgindo as coisas. Tá bom? Então, olha só, então nós temos o sistema de classificação é regido por normas, tá bom?
Tem, essas normas são, vocês conseguem comprar, mas se eu não estou enganado, hoje em dia, como é de domínio público, né, consegue baixar. As normas da BNT você tem que comprar. Até um tempo atrás a gente comprava, né? Então eu lembro que quando eu, tipo assim, anos 90 quando eu começava a assumir uma empresa qualquer lá, assumir um departamento de qualidade, por exemplo, de uma empresa, né? Aí, primeira coisa que eu chegava, vamos ter que certificar isso 9.000, tá bom. Então, tem norma para isso, para aquilo, aquilo outro. Então eu já solicitava a compra das normas, tá bom? O Thiago acabou de falar agora para mim, mostrar essa norma aí, né? ASTM A370. Então, veja só, essa norma é a norma. Foi muito bom o Guilherme você ter puxado essa norma aí. Essa norma que vocês estão vendo na tela aí, fala, professor, mas não está nessas 4 normas aqui. É porque essa norma é uma norma para ensaio. Tá bom? É uma norma para fazer o teste. Não é uma norma para fazer o aço. Essas normas que nós estamos mostrando aqui, eu estou mostrando aqui agora, a BNT, a ISI, a SAI e a DIN, essa norma, elas são normas de obtenção do aço. Entendeu? Do tipo, da obtenção não, da classificação, tá vendo aqui em cima? Classificação dos aços. Perdão, gente. Então, o que acontece? Do ponto de vista industrial, seja qualquer segmento que você tenha, plástico, madeira, indústria de vidro, indústria de aço, indústria automotiva, indústria de eletrodoméstico, qualquer tipo de indústria, você vai ter essas normas falando de alguma coisa para você. Tá bom? Então sempre vai ser baseado em normas. Ninguém inventa nada assim. Aliás, tem que utilizar normas porque é uma forma de você estar dentro da lei. Se você fizer qualquer coisa, eu vou só citar um exemplo para vocês. Teve uma época, já falei para alguns alunos isso daí. Era 2002 mais ou menos, tal. Teve uma falta de aço no mercado. Não tinha aço para comprar. Aí o que acontecia? Quando você compra um aço, ele vai vir com certificado de qualidade, que até já mostramos em aulas anteriores aqui. Não sei se você se lembra. Então, quando você compra um aço, ele vem com o certificado de qualidade dele. Ele vem mostrando quais são os elementos químicos daquele aço. Você consegue saber o que você está comprando ali. Tá bom? Você pode até fazer mandar para um laboratório para fazer ensaio depois. Mas no certificado já era para vir alguma coisa ali. Se dá algum problema com a peça que você fabrica, vamos supor que você faz peças para a Volkswagen, por exemplo. Se na hora que montar essas peças no carro da Volkswagen der algum problema lá, a Volkswagen vai te processar e você vai pegar aquilo ali e vai responsabilizar de onde você comprou, porque veio com certificado de qualidade. Por isso tem que saber as propriedades, por isso você tem que ter isso daí. Aí, quem te forneceu aquele aço para você fazer sua peça e vender para a Volkswagen, aquela empresa que te vendeu esse aço, ela vai mostrar qual norma que foi feita, ou seja, qual dessas normas aqui foi utilizada, tá vendo aqui? Qual foi utilizada, e também você vai acionar essa empresa, você vai processar essa empresa. Porque o teu cliente Volkswagen está te processando. Isso chama-se rastreabilidade. Entenderam? Olha só como que é o negócio. Sabe por quê? Hoje em dia, tem milhões de carros por aí. Se um carro está utilizando um material que não é adequado, pode matar pessoas, tá bom? Alguém se lembra de Ayrton Senna? Depois de muitos estudos, por muitas coisas, descobriram que o aço que foi feito, a barra de direção no carro dele ali, ela quebrou. Por isso que ele não conseguiu fazer aquela curva, por isso que ele bateu no muro, por isso que ele morreu. E isso são os rumores que falam, assim, tá? Não sou eu que estou falando. Qualquer coisa, é só pesquisar aí o acidente com ele. E assim, um aço de barra de direção, por exemplo, desculpa, gente, ele tem que ser de um aço estrutural, assim, um aço específico. Não pode ser qualquer tipo de aço. Ele tem que aguentar torções. Então, tem que fazer tudo em cima de normas. Por isso que nós estamos mostrando isso aqui para vocês. Ficou claro? Então, essas normas aqui, a BNT, a ISI, SAI, DIN, elas são normas que servem para a classificação dos aços, ok? Elas também são utilizadas para outros tipos de coisa, tá bom? Como a STM que o Guilherme mostrou agora para nós, que é para fazer o ensaio. Ficou claro isso daí, gente? Ou eu compliquei mais ainda?
eu ver nos comentários. 178, olha lá, o Daniel tá falando lá. Tiago, professor, obrigado pela aula. Infelizmente tem que ser. Tá bom, paciência, Tiagão. Vai lá. Não, beleza. Qualquer coisa, depois verifica de novo, puxa os slides e tenta estudar. A aula fica comprida demais. 10h48, quase 11 horas já. Agora a gente vai entrar no sistema de classificação dos aços. Especificamente, classificação. Tá? Então, o Daniel, a 178, tá vendo? Ela fala da especificação para resistência elétrica de aço carbono, tá vendo? Tô vendo. Aí, ó, tá vendo? Ó? O Guilherme traduziu, tá vendo? Por isso que o Gilberto que fala que o Guilherme é o cara de 51 braços, aí, tá vendo? Ele já fez, ele achou a norma e traduziu já pra nós já. Tá bom? Então, assim, é o aço carbono de magnésio, né, certo? Ele é utilizado para caldeiras de aço e tubo de superaquecedor, tá bom? Ele fala sobre solda à resistência elétrica. Então, é aquilo que você tem lá, né, Daniel? Vai lá, faz tubo, né? Então, dá o formato do tubo, depois passa um cordão de solda pro tubo ficar pronto, não é isso? Isso mesmo. Beleza, então. Tá explicado, então, a norma que o Daniel utiliza lá, que ele mencionou para nós. Eu gosto quando vocês participam, assim, que vocês falam algumas coisas assim, pra vocês verem, assim, que eu não estou mentindo sozinho. Tá bom? Tem gente mentindo comigo também. Tem gente que endossa as coisas que eu falo para vocês. Brincadeiras à parte, gente, pra vocês verem a seriedade desse negócio. Tá bom? Imagina quando alguma coisa dá errado, o dinheiro que não é perdido. Imagina quando uma coisa dá certo, o dinheiro que é ganho, tá certo? Que já está planejado ganhar. Bom, gente, agora vamos falar da classificação dos aços, tá bom? Segundo essas normas que nós vimos aqui, tá vendo? A BNT, a ISI, o SAI, a DIN. Segundo isso daqui, você vai ter, assim, as letras XX, que são as letras X maiúscula, tá? Vão ter um significado para a nossa classificação, tá bom? Então, elas são números indicativos dos teores de carbono, tá bom? Quando você tem a letra C, agora aqui presta atenção um pouquinho. Eu não vou cobrar isso de vocês, é só para vocês terem noção, tá bom? Quando você tem a letra C, na classificação AISI, denota, né, tratar-se de aço produzido pelo processo Siemens-Martin. Ou seja, é um aço que é feito para aquele forno de indução, chamado processo Siemens-Martin. Lembra que nós vimos lá no começo, acho na aula 2 ou aula 3, nós vimos os tipos de fornos lá que derrete lá o ferro, né? Juntamente com um sucata e algumas coisas para dar o teor de carbono ali. Então, quando você tem a letra C, pela norma AISI, vai ser pelo processo Siemens-Martin. Quando você tem a letra E, é que o aço é produzido pelo processo elétrico básico, tá bom? Não necessariamente no Siemens-Martin. E quando você tem a letra B, designa que é um aço ao boro. Boro é o elemento químico boro, tá bom? Bom, nós passamos isso daqui. Olha só, vocês não precisam decorar esse negócio aqui. É só para falar que as letras XX, elas são números indicativos do teor de carbono. Como vocês, nós estamos fazendo uma aula de tecnologia, nós estamos bem no começo ainda, então isso aqui não precisa ser estudado a fundo, tá bom? A menos que vocês trabalhem diretamente com normas. Se vocês trabalham diretamente com normas, ou de utilização de aço, ou de fabricação, quem trabalha em aciaria, tem que ter, aí já vai saber, já vai lidar diretamente com essas letras aqui, aí já é outra história, tá bom? Eu tô falando para vocês agora só para vocês terem noção que além de você ter 4 números que são representados pelas letras X, tá certo? Vai ter sempre alguma letra aqui do abecedário, não, a letra C, D, que vai dizer alguma coisa a mais, tá bom? Então quando você pegar uma norma, você pegar a nomenclatura de um aço, você vai entender por que tem a letra, por que tem os números, enfim, tá bom? Bom, então veja só. O que você tem que pensar? Pensar no seguinte. Você vai ter, no começo, sempre assim. Imagine que a classificação do aço são 4 letras X,
tá bom? 4 letras X, tá bom? Na classificação sempre vai ser assim. Então você vai ter o primeiro número, ou seja, esse X aqui. Se for 1, é que são aços sem qualquer elemento de liga, tá bom? Então quando você pega um aço lá, 1000 e qualquer coisa, porque são 4 dígitos, tá vendo? 4 dígitos. Se começa com o número 1, é um aço comum. Ele não tem elemento de liga. Agora aqui, ó, tá vendo? Ó, que eu falei para vocês. Então, quando a gente tem pelo sistema ISI, ou seja, pelas normas americanas, nós temos aqui os 4x, como eu falei para vocês. Você tem o primeiro número, que é o número 1, tá vendo? Aqui tá em vermelhinho. Então é um aço ao carbono comum. Tá bom? Se você já vê, qualquer aço começa com 1000 e qualquer coisa, ou seja, tem o número 1 na frente dos outros 3 números que vão aparecer aqui, já é um aço comum. É um aço carbono. Quando você tem o 1 e o 0, indica que é um aço carbono comum. Tá bom? Então, só 1 é aço carbono. 1 e 0 é o aço carbono comum. Se você tem dois números 1 é um aço carbono, e esse outro 1 aqui diz que ele tem diferentes teores de enxofre, que é o S, tá bom? Se você tem o número 1 e o número 2 nos primeiros dígitos aqui, você vai ter teores diferentes de enxofre e fósforo. E se você tem o número 1 e o número 3 juntos, tem um alto teor de manganês. Então isso quer dizer, se você tem o número 1 e o 0, o número 1 e o 1, número 1 e o 2, número 1 e o 3. É só seguir essa tabelinha aqui. Só presta atenção nisso, gente, tá bom? Então, se você tem o número 1, é um aço carbono. Se tem o número 1 e o 0, é aço carbono comum. Se tem o número 1 e o 1, tem teor diferente aí de enxofre. Se tiver 1 e 2, é enxofre e fósforo. E se tiver 1 e 3, tem alto teor de carbono. Teor de manganês, perdão. Para os aços comuns, os dois primeiros dígitos sempre vão ser 1 e o 0. Tá bom? Aí o terceiro e quarto dígitos representam a porcentagem de carbono multiplicado por 100. Então vamos supor, nós estamos pegando aqui os aços comuns, tá certo? Porque são mais utilizados. Então você tem o aço 1010, 1020, 1030, por aí vai. Então, o terceiro e quarto dígito representa o percentual de carbono. Então vamos supor aqui, nós vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem o aço 1060. Tá bom? Você sempre vai falar aço 1060, ok? Por quê? Você vai ler sempre os 4 dígitos juntos. Lembra disso daqui? Caramba. As 4 letras X aqui, que representam 4 números. Então agora você vai ter ele aqui. Então você tem aqui a questão dos dois primeiros dígitos, tá certo? Que diz, nós vamos nos pegar a esses aqui, ó. Ao dígito 1 e 0, que é aço carbono comum, tá bom? Então isso é um caso. Agora a gente vai vir para cá. Já sabemos que se tem 1 e 0 é um aço carbono comum, tá bom? As ligas são designadas por outro tipo das combinações de dois dígitos. 13, 41, 43, tá bom? Quando você tem esses números aqui, estamos falando de ligas, tá certo? Aí já não é um aço comum, não é um aço carbono comum, ok? Agora, o terceiro e quarto número, que seria esse aqui, terceiro, marca aqui, ó, o terceiro número e o quarto número, tá vendo? Já fala o percentual do carbono. Então, no caso do aço 1060, você vai ter aqui, ó, 0,6% de carbono. Então, se você multiplicar isso por 100, vai ter 60% de carbono. No caso aqui seria 0,6. Perfeito? Pode falar? Na cutelaria eles usam o aço W1. Que tipo de aço ele seria? Como é que é? Na cutelaria, para fazer espada, faca, essas coisas do tipo. Eles usam muito o aço W1. Que tipo de aço seria? O W1? Isso.
Olha, a princípio eu falo para você de cabeça um aço vanádio, mas não tenho certeza, tá? Então o Guilherme vai puxar aqui para nós aqui, que é simples. W1 é já uma nomenclatura já que a gente tem que ver. Onde que você falou isso? Que você falou isso aí? Na cutelaria. Ah, na cutelaria, então. É um aço ferramenta, tá certo? Serve para fazer, se eu não estou enganado, é aço vanádio mesmo, tá? Serve para fazer vanádio, tungstênio. O Guilherme tá puxando aqui para nós, aqui vai ficar mais fácil, tá bom? É um aço ferramenta. É tungstênio mesmo, tá vendo? Tô bom de cabeça, tá vendo? Minha cabeça tá funcionando ainda. Então, o W é o aço de tungstênio, no qual você tem, é utilizado para fazer ferramentas de corte, que é cutelaria, no caso que você falou aí, tá bom? Então, tem o número também ou não? W1. Então, um aço e 2 seria o aço específico, que seria o tungstênio, tá bom? Eu volto a falar, esse aço que você puxou foi quem falou? Foi o Wesley que falou ou foi o Igor? Então tá, Igor. Então esse caso aí é um aço específico para ferramenta de corte. Serve para fazer tesouras, serve para fazer facas, serve para fazer aquelas tesouras de cortadora, alicate, mais elementos de corte mesmo, né? Ferramentas de corte. Por causa da capacidade de manter o fio, seria o corte, no caso, né? E também manter o formato que é propício para isso daí. Tá bom? A resistência dele é diferente. Tá certo, gente? Eu volto a falar para você. Sim. Lá na empresa a gente usa um aço 4140. Eu vi que o professor falou que é ligas, né? Ali. Isso, 4140. O que seria? Quer ver, ó? 1340, mas 4140 lá. 4140, 41 seria o quê? Tá, puxa aí, né, pra nós, 4140. Aparecendo na tua tela agora, espera só um pouquinho. Então o aço 4140 também é um aço especial, né? Ele tem uma liga diferente, não é um aço carbono. O aço carbono começaria com 1 e 0, ou seja, começaria com 10. É o aço carbono comum, tá bom? Agora o 4140, veja só, ele começou com 41. Já é diferente, tá bom? É um aço de baixa liga, 4140. Ele contém adições, ó, cromo, cadê mais? Ó, molibdênio e manganês, tá bom? Então, tá vendo? Ele é um aço bem resistente e, assim, ele consegue ter temperabilidade, consegue adquirir têmpera, tá bom? Olha lá os elementos dele que tem lá, tá vendo? Ó? Os principais elementos é o cromo, manganês e o molibdênio, tá bom? Mas tem, além disso, tem enxofre, tem silício, percentual bonito. Então, agora, veja só, tá vendo aqueles números ali? O percentual ali? Você soma tudo aquilo, o que sobrar, você completa até dar 100, que seria o restante que seria de ferro. Tá bom? Então, o aço 4140 é uma liga especial. Beleza? Entendeu, Wesley, como é que é? Show de bola. Exato, ele é, como é que é mesmo? Ele, cadê? Ó, então tá vendo? A utilização dele, como é que é, ó? Cadê lá, tá vendo, ó? Rolamento, anel, porca, parafuso, molde, cilindro, porta-molde. Ele é fornecido, tá vendo, em barra laminada e forjada. Então, olha só o tipo de material que ele faz, ó. Isso aí é um comando de válvula, tá vendo? A gente vai no motor de um carro. Tá vendo só? Tem que ser um aço. Olha como que ele é brilhante. Então, assim, o acabamento dele acaba sendo diferenciado. Para usinar ele também, ele é mais duro, ele tem uma diferença para usinar, é mais difícil de usinar ele, então tem que ser máquinas específicas para usinar. Compensação, ele é muito mais caro, né? Então, assim, o valor agregado desse material aí é bem maior. Olha lá, você falou 4140, né? Olha lá, ó a norma que ele foi pego ali, ó. SAI 4140. Estão entendendo agora a junção das coisas? Você sempre vai ter uma norma que vai regir, que vai dar essa numeração. Para ficar fácil para vocês começar a gravar isso daí, nós vamos pegar agora os aços carbono, tá bom? Que começa com 10, tá bom? 1 e 0, carbono comum. Então já aprendemos que se você tem um aço 1060,
Os 2 dígitos primeiros dizem que ele é um aço carbono e os 2 últimos dizem o percentual de carbono que ele tem. Então, no caso, 60 quer dizer que ele tem 6% de carbono. Os aços mais utilizados, mais comumente utilizados nas usinagens de forma geral, assim. O Wesley falou de um aço aí, mas é um aço liga, né? Um aço liga que é diferenciado, tá bom? É para um tipo de instrumento, de equipamento. Nós vimos lá anel, parafuso e no caso ali um comando de válvula ou virabrequim, tá bom? Agora olha só, os aços mais utilizados na usinagem é disparado o aço 1020. Então o número 10 é a classe que é o aço carbono, correto? E o número 20 significa que ele tem 0,2% ou 0,20%, que é a mesma coisa, né? Média de carbono. Tá bom? O aço 1045, que é outro que é muito utilizado, ele já é um pouquinho mais duro ou mais mole do que o 1020? Exatamente. Porque ele tem um percentual maior de carbono, tá certo? Ele tem 0,45% de carbono, tá bom? Então isso que a gente quer dizer. Agora, como eu falei anteriormente, não quer dizer que se ele é 1020, quer dizer que ele tem 0,2% de carbono cravado ali. Quer dizer que ele tem 0,22, tá bom? 0,21. Então sempre vai ter uma variaçãozinha ali, tá bom? A especificação dos aços 1020 e 1045 não apenas determina a sua composição química diferente, como também diferencia o seu uso final, gente. Então veja só, aí a importância de você ter essa visão aqui, ó. Tá certo? Mediante normas, se saber mais ou menos como que são os aços, teor de carbono e tudo mais. Porque do mesmo jeito que o nosso amigo Wesley falou do aço 4140, que começa com 41, que é um aço liga, que é uma liga diferenciada, né? O próprio aço ao carbono, que é o que começa com os 2 primeiros dígitos com 10, tá vendo? Que muda o percentual de carbono, só muda o percentual de carbono. Ele vai ter, assim, gente, ele vai ter diferença, né? Tá bom? Então, assim, você vai conseguir usinar ele de uma forma e você vai empregar ele em outra forma. Assim como todo e qualquer tipo de aço. Tá bom? Por isso nós temos as ligas, por isso nós temos o percentual de carbono de cada um. Mesmo para o aço carbono, que é o mais comum que é utilizado, certo? Bom, então agora aqui, continuando falando de sistema de classificação dos aços, você vai ter, no caso aqui, um aço ao níquel, começa com o número 2. Aço níquel cromo, ele começa com o número 3. Ao invés de ser, vamos supor, no caso lá que a gente estava vendo, que era 1020, que é um aço carbono, então aço 2, vai 2000 e... Eu vou chutar, tá? Não é isso aí, só para exemplificar. 2020 vai ser um aço, um níquel com teor, tá bom? Então, no caso, quando começa com o número 3, ele vai ser um aço, níquel e cromo. O 4 era um aço molibdênio. Lembra o 4140 que nós vimos e tal? Então, olha só. Ele entra aqui. Então, tem como achar aquela na tela de novo, Guilherme? É esse do 4140. Olha só. Mais lá em cima. Então tá. Não, é o 41. Aí, vamos ver aqui. O aço 4140 é um aço. Olha lá. Aço cromo molibdênio manganês. Se você puxar agora aqui a minha tela aqui, ó. Começa com 4, tá vendo? Ó, o 41 aqui, ó. Os 2 primeiros dígitos, 41. Molibdênio. Primeiro elemento que aparece. Por isso que é chamado aço molibdênio. Tá bom, gente? Então, veja só. Tudo tem uma explicação. Então, esses números não estão aí por acaso. Então, assim, aços, os mais utilizados são os aços ao carbono. Ok? Então, as ligas, que são essas que nós estamos falando agora, ó, o número 5 é um aço cromo. Começa com o número 6, aço cromo e vanádio. Tá certo? Começando com o número 8, aço ao níquel, cromo e molibdênio. Professor, e o número 9? Perdão, e o número 7? Por que não está aqui? Está aqui porque é uma outra classificação. Tá certo? Ou não entra nessa classificação aqui. E o 9, tem outros tipos de aço aí que
São os mais variados. Então aqui você já tem praticamente toda a gama utilizada para se fazer a classificação dos ácidos de forma geral. Então você começa com é aço ou carbono. Tá bom? E aí por aí vai. Olha só, gente. Show de bola, hein? Vejam só, gente, ó, como que como o homem de 51 braços trabalha. Olha só, ele puxou essa tabela aí. Vocês estão vendo a primeira coluna lá, a designação dele. Então você tem a designação pelas normas AISI, SAI, e outra, as normas UNS, tá certo? Que é uma outra nomenclatura. Uma nomenclatura mais comercial. É mais de usina isso daí, tá bom? Então, as normas SAI, você tem lá, ó, começando com o 10, com o 11, com o 12, tá certo? E vai descendo até lá embaixo, lá, ó. Então, tá vendo, ó? Tem, ó, você vai ter as letras E51-100, que é esse daqui, E51-100, tá bom? E52-100, tá certo? Aqui embaixo você vai ter, já novamente com letra, 51BXX, 51B60, 81B. Então, tudo isso tem a ver com as normas lá em cima lá. E aí você vai ter lá na usina, do outro lado ali, ó, o G100, G10, e G11, G15, por você vai. Então você tem toda uma gama de códigos, tá certo? Que designam os tipos de aço. E lá, na outra coluna maior ali, você vai ter os tipos de aço. Então, um aço 10XX, na usina ele é um aço G10XXX, que quer dizer aço carbono comum. Se nós pegar aqui o aço E51-100, na usina ele vai ser um G51986, e que trata-se de um aço cromo, né, para forno elétrico, né, com 1% de cromo. Tá certo, gente? Entenderam essa gama de códigos que a gente designa um tipo de aço para um tipo de aplicação? Entenderam por que se estudou tantos aços? Entenderam por que tem engenheiros de materiais por aí? Entenderam por que os materiais, especificamente ferro e aço, fizeram parte da humanidade, da evolução da humanidade até os dias de hoje? Olha quanto estudo tem aí. Tá bom? Isso que nós estamos passando para vocês agora, assim, tá fora aqui do nosso escopo da aula de hoje, tá bom? Isso aí o Guilherme tá puxando a mais para nós aqui, então são informações assim informações privilegiadas, digamos, de passagem. Guilherme, lembra de puxar essas planilhas aí pra gente passar para outra aula também. Beleza, gente? Espero não ter dado um nó na cabeça de vocês. Tá bom? Foi um pouquinho além do que era para a aula de hoje, mas eu acho isso perfeitamente bom para vocês. Bom, gente, continuando aqui, antes de ir para essa tela aqui, vamos liberar o terceiro bloco de exercícios, ok? O Guilherme está liberando aí para vocês o terceiro bloco de exercício. 5 minutinhos, 5 minutes, para vocês responderem aí, tá facinho também. Tentem responder aí e na sequência a gente volta.